E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do nono ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu Drive, lá você consegue encontrar esses e outros materiais que podem ser úteis, e vou deixar também na descrição o link de várias playlists com vários vídeos que eu já gravei, e aí você consegue encontrar com mais facilidade materiais que você precisa, como Aprender Sempre, AP, Caderno do Aluno. Se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, deixa o like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações para ficar sempre por dentro e receber os novos vídeos. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdo de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então e bora lá! Aula 1, Conhecendo Textos Dramáticos, parte 1. 1. Leia com atenção o excerto do texto Entre a Missa e o Almoço, de Arthur Azevedo. Entre a Missa e o Almoço, Arthur Rezende, entreato cômico, representado no Teatro Recreio Dramático em 25 de outubro de 1917. Personagens: a Viscondessa, Exaltina, Dudu, Luísa, Laura, Elisiária, Arnaldo Viegas e Pedro. Rio de Janeiro, atualidade. Sala em casa da Viscondessa. Boa mobília, quadros, objetos de arte, etc. Porta ao fundo, dando para o jardim. 2 portas à direita, janela à esquerda. Cena 1. Pedro, depois Arnaldo. Ao levantar o pano, Pedro, o copeiro da casa, espana os móveis. Alguns momentos depois, ouve-se uma campainha elétrica. Ele vai à porta do fundo e olha para fora. Pedro. O senhor doutor Arnaldo. Entre, senhor doutor. Arnaldo entra. Como tem passado, vossa senhoria? Vossa senhoria não se lembra de mim? Sou o Pedro. O Pedro que foi copeiro de vossa senhoria. Arnaldo. Ah, Pedro. Tenha a bondade de sentar-se. Arnaldo. Obrigado, estou bem. Pedro. A senhora Dona Alice está boa? Arnaldo. Creio que sim. Pedro. Não fique querendo mal a senhora Dona Alice, não senhor, mas a senhora Dona Alice foi muito injusta para comigo. Arnaldo. Quase interessado, a seu pesar. Por quê? Pedro. Pois vossa senhoria não se lembra que ela me despediu sem razão? Arnaldo. Não sei disso. Pedro, eu fazia muito bem a minha obrigação. Não havia motivo de queixa. Entretanto, o pretexto foi que o meu serviço era mau, sorrindo. Depois vinha saber de tudo. Arnaldo, desta vez interessado. Tudo o quê? Pedro, quem me disse foi seu Ferreira. Arnaldo, quem é seu Ferreira? Pedro, o homem da venda. A cozinheira contou que eu era 11 letras de vossa senhoria, que trazia recadinhos em segredo a vossa senhoria. Ora, seja tudo por amor de Deus. Arnaldo, bom, isso não tem importância. Pedro, como não tem importância? Tem importância sim, senhor. Eu sou um pobre criado de servir, um homem de cor, mas nunca fui mercúrio de ninguém. Arnaldo, isso lá vai. Pedro, nunca tive patroa mais ciumenta que aquela. Vossa senhoria vivia muito apoquentado. Arnaldo, a quem desagrada a conversa, naturalmente por ser com quem é. O Visconde está em casa? Pedro, está sim, senhor, está ali, apontando para a direita baixa, no seu gabinete, ocupado com a sua advocacia. O senhor Visconde trabalha muito. Às 6 da manhã já está de pé. Senta-se à mesa de trabalho e desunha até às 11, mesmo aos domingos, como hoje. Arnaldo, está sozinho? Pedro, sozinho. A senhora Viscondessa foi ouvir missa ali na matriz. É verdade que a missa está a acabar, e a senhora Viscondessa não tarda a ir com as amigas. Arnaldo, as amigas? Pedro, sim, senhor. Todos os domingos, depois da missa, ela traz consigo da igreja 4 ou 5 senhoras da vizinhança, que vêm tomar café e conversar aqui na sala sobre todos os assuntos da semana. É assim uma espécie de folhetim, animado por um quase sorriso de Arnaldo. Cortam na pele das outras, e principalmente das outras, que é um gostinho. Se Vossa Senhoria assistisse, escondido, a uma dessas conversas entre a missa e o almoço, divertia-se a valer. São terríveis. Sabem de tudo quanto se passa na casa alheia. A senhora Viscondessa é a que menos fala, mas parece que dá o cavaquinho por ouvir falar. É uma boa senhora, Vossa Senhoria, não acha? Arnaldo, acho que você não perderia nada se também falasse menos. Ande, leve o meu cartão ao Visconde e pergunte-lhe se me pode receber. Pedro, que recebe o cartão, sai pela direita e volta logo depois. O senhor Visconde pede a Vossa Senhoria que entre.
Arnaldo, que examinava os quadros, sai pela direita baixa. Ouvem-se os sinos da igreja próxima. Acabou a missa e a sala não está completamente espanada. Espana às pressas. A senhora Viscondessa, vendo um pouco Chinho de pé, faz um tempo quente. Bom, pronto, agora é tratar do café. Olhando para fora ao passar pela porta do fundo. Era tempo. Aí vem o folhetim. Sai pela direita alta. A cena 2. A Viscondessa Exaltina, Dudu, Luísa, Laura e Elisiária. Bem trajadas todas, mas em cabelo. Traz cada uma o seu livro de missa. A Viscondessa vai para os 50. Dudu tem apenas 17 anos. É mal educada. Luísa, sua mãe, é quarentona. As outras são senhoras de 25 a 30 anos. A Viscondessa, entrando. Vão entrando, sentem-se. Eu vou lá dentro ver o café. Entram outras. Dudu vai para a janela. Elisiária. Viscondessa, não se esqueça de recomendar que traga a minha xícara com muito pouco açúcar. A Viscondessa sai pela direita alta. Luísa. Tomara que o de hoje esteja melhor que o do domingo passado. Café ou muito bom ou nenhum. De repente, vendo Dudu à janela. Sai da janela, Dudu. Dudu. Ora, mamãe. Luísa. Não ouves? Dudu sai da janela. Elisiária. Há 4 não, há 5. Laura. Vocês também, creio que há 3. Elisiária. Há 5. Tenho ouvido muita missa com aquela toilette. Luísa. Pudera, o marido está pronto. Dudu. Pronto para quê? Luísa. Pronto quer dizer sem dinheiro. Dudu. Nesse caso, também papai está pronto. Luísa. Cala a boca, menina. 2. Após ler e analisar a composição linguística do texto entre a missa e o almoço, responda as perguntas a seguir. A. A que gênero textual pertence o texto e qual sua finalidade? Bom, a gente tem aqui um texto teatral ou peça teatral, né? Pode chamar das duas formas. E aí a finalidade, o objetivo desse tipo de texto é entreter o leitor, né? O leitor, no caso, que vai ser um espectador, porque um texto teatral ele vai ser encenado no teatro. Então, é entreter esse público, é emocionar, é envolver, né? É dar a ele ali um momento de cultura, de lazer. B. Quais são as características que nos permitem identificá-lo como texto teatral? Bom, o que a gente tem aqui, que marca que é um texto teatral, são basicamente alguns pontos. A gente tem, no caso aqui, a divisão em cenas, o que é típico do teatro, do texto teatral. A gente tem também o nome dos personagens antes da fala, então assim, a gente não tem narrador, né? A história é contada pelos personagens conforme eles vão falando. Então a gente sempre tem, né, o nome deles antes da fala. E a gente tem também o que a gente chama de indicações cênicas, que são esses trechos que estão ali entre parênteses, que vão dar detalhes um pouco maiores do que o personagem faz. Se ele levanta, se ele grita, se ele fala baixinho, né, como que estão as emoções dele, e de certa forma substituem esse narrador que não existe no texto teatral. Então, de uma maneira resumida, a gente pode colocar essas características como divisão em cenas, né, ausência de narrador e a história contada através da fala dos personagens, nome do personagem antes da fala e presença de indicações cênicas, que a gente também pode chamar de rubricas. 3. A narrativa do texto teatral é estruturada em A. Parágrafos. B. Versos e estrofes. C. Parágrafos e versos. D. Rubricas e falas das personagens. Bom, então conforme eu comentei, o texto ele é todo feito, né, através das falas das personagens, e as rubricas são aqueles trechos entre parênteses que dão informações adicionais. Então a alternativa correta é a letra D. 4. Na sua opinião, por que o texto se enquadra na modalidade narrativa e por que essa forma de construção foi tão importante em algumas épocas para gerar efeitos de sentido como, por exemplo, passar ensinamentos, provocar catarse ou evidenciar certos comportamentos da sociedade? Justifique sua resposta. Bom, aqui ele está perguntando na sua opinião, então teoricamente vocês deveriam responder sozinhos, mas é uma questão muito complexa para quem está começando a conhecer agora o texto teatral, né? Então vamos lá, né? Que eu vou comentar com vocês, ó. Primeira coisa que a gente vai responder é a primeira parte da pergunta. Por que o texto está na modalidade narrativa? Um texto narrativo é aquele que conta uma história, certo? Independente do formato que esse texto tenha. Se ele conta uma história,
ele é narrativo. Tanto que muitas vezes a gente tem poemas que são narrativos, porque apesar deles estarem em versos, eles estão contando uma história. Então, o texto teatral, apesar dele não ter narrador, e de serem os personagens que vão conduzindo ali o texto através das falas delas, eles estão contando uma história, o texto teatral. Então, daí, por conta disso, a gente diz que é um texto narrativo, tá? É um texto narrativo porque, né, é um texto que está ali contando uma história, desenvolvendo uma história. Então, aqui a gente respondeu a primeira parte da pergunta. Agora, na segunda parte, e por que essa forma de construção foi tão importante em algumas épocas para gerar efeitos de sentido como, por exemplo, passar ensinamentos, provocar catarse ou evidenciar certos comportamentos da sociedade? Então, para isso, a gente precisa primeiro entender o que é catarse. Né? Aqui ele deixou, percebam que na palavra catarse tem o númerozinho 2, né? Significa que vai ter aqui embaixo uma notinha de rodapé, né, explicando que essa palavra, e no caso é 2 porque em algum outro momento desse material já apareceu uma outra palavra em que foi colocada uma nota de rodapé. Então ele fala aqui, ó, libertação do que estava reprimido ou sensação de alívio causada pela consciência de sentimentos ou traumas anteriormente reprimidos. Teatro. No espetáculo trágico, refere-se ao desenvolvimento de uma espécie de purgação de alguns sentimentos do público. Retórica. Segundo Aristóteles, a purificação experimentada pelos espectadores durante e após uma representação dramática. Então, a primeira coisa, explicando o que é catarse, ela é algo assim que um leitor, um espectador, ele pode experimentar depois de consumir uma determinada obra de arte. Pode ser um texto teatral, né? Pode ser a própria encenação do teatro, pode ser também um filme, um livro, uma música, né? Mas é uma obra ali artística, né, uma pintura que seja, que vai provocar ali, né, um movimento, um sentimento muito grande ali na pessoa que está consumindo aquela arte, né, e a pessoa vai ter esse momento de libertação de uma série de sentimentos que ela tinha, vai passar a ter consciência de coisas que ela não tinha, vai passar a pôr para fora coisas que estavam ali muito reprimidas, né, dentro dela. Então, assim, é aquela obra que mexe profundamente com a pessoa e que faz com que ela traga à tona um monte de coisas, assim, que estavam enterradas, né, dentro dela. Então, vai trazer essas coisas aí à superfície, né. E aí diz que, no caso do espetáculo trágico, né, no teatro, é tipo uma purgação de alguns sentimentos do público, ou seja, é um movimento mesmo de fazer com que o público, né, trabalhe com esses sentimentos que estavam ali adormecidos. Então, quando o teatro tem catarse, quer dizer que ele vai conseguir trazer à tona no público que está assistindo aquela peça uma série de sentimentos que poderiam estar ali adormecidos e que precisam ser trabalhados, e que precisam ser debatidos, e que precisam ser trazidos à tona, né? E aí, quando acontece isso, a gente diz que tem a catarse. Então, depois de explicar o que é catarse, vamos ver aqui o que essa questão quer, né? Ele quer saber por que o teatro foi tão importante em algumas épocas para passar ensinamentos, provocar catarse ou evidenciar certos comportamentos da sociedade, tá? Então, assim, ele pergunta por que foi tão importante em algumas épocas, né? Na realidade, o teatro continua sendo importante por causa disso. Ainda hoje, isso é um dos motivos do teatro ser tão importante, né? Então, assim, os ensinamentos que são passados são coisas que muitas vezes, de outra maneira, aquele público não receberia. Então, ele passa aí uma série de ensinamentos morais, né, que vão fazer com que o público assim, que tem determinados vícios, que tem determinados problemas sociais, etc., através desses ensinamentos, vão receber ali uma série de coisas, um material para eles refletirem e mudarem determinados comportamentos na sociedade. Então, é importante por conta disso. A catarse, pelo que eu já expliquei de catarse, né, é bem simples pensar que se a gente tem um sentimento, uma coisa ali que está precisando vir à superfície, que a gente precisa refletir sobre essa coisa e que a gente precisa tirar ela do inconsciente e tudo mais, é importante que a gente faça isso e que ela saia dali para a gente poder entender aquilo e não ficar com aquilo reprimido, né? E evidenciar certos comportamentos da sociedade é meio que quando o teatro tem uma função de crítica social, né? Então, ele traz ali aquela crítica, mostra
muitas coisas que a sociedade tem de errado, e aí quando o público vê, ele vai parar e pensar, nossa, realmente isso não está certo, isso está errado, tal, precisava mudar isso na sociedade, e tudo mais. Então, assim, se a gente tivesse que resumir tudo isso que eu comentei em uma frase mais curta, né, para que vocês possam colocar na resposta, o teatro ele tem uma função transformadora no público, né? E por isso ele é importante. Então, quando ele está passando ensinamento, quando ele está fazendo uma crítica social, apontando comportamentos ruins da sociedade, ou quando ele está provocando a catarse no público, em cada uma dessas coisas que ele faz, ele está gerando uma transformação. Tanto uma transformação no indivíduo, quanto também uma transformação que pode ser em maior escala, né, em vários indivíduos, e aí, tipo, em um setor da sociedade, se o impacto dele for muito grande. Então, isso tudo foi muito importante e é ainda muito importante, justamente porque o teatro ele pode ser muito transformador, pode transformar em vários aspectos ali o indivíduo e mesmo assim a sociedade, tá? Então, se tiver que resumir a segunda parte da pergunta, vocês podem colocar isso, né? Pela capacidade do teatro de transformar, né? E influenciar ali na sociedade através da sua crítica, da sua catarse, dos seus ensinamentos. 5. Qual dos elementos da narrativa, nesse caso, diferencia o texto teatral dos outros gêneros narrativos? Explique. Bom, as narrativas, elas têm 5 elementos, basicamente, que são tempo, que é quando a história acontece, espaço, que é onde acontece, enredo, que é o que acontece, o que está ali acontecendo naquela história, personagens, que são os seres fictícios que estão ali, né, na história, e o narrador, que é aquele que conta a história, né, e que vai ali, tipo, dizer o que está acontecendo pra gente, é aquela voz que está contando a história, que pode ser em primeira pessoa, que pode ser em terceira pessoa. Quando a gente pega um conto, a gente tem narrador, né, quando a gente pega uma crônica, a gente tem narrador, quando a gente pega um romance, né, ali muito mais longo, ele tem narrador também, né. Já o texto teatral, ele não tem o narrador. Então, o que ele tem é a história sendo contada através das falas dos personagens e através das rubricas, que são ali indicações cênicas. Então, o elemento da narrativa que diferencia o texto teatral de outros gêneros narrativos é o narrador. Porque outros gêneros narrativos têm narrador, mas o texto teatral não tem, né? A história é contada através das falas dos personagens e das rubricas. Hora da pesquisa. Pesquise outros exemplos de textos pertencentes ao gênero dramático, como tragédia, farsa e auto, e a função social das peças e do teatro em épocas antigas. Você poderá registrar as informações obtidas por meio de vídeos, podcasts e outros. Essa pesquisa poderá ser realizada em livros impressos ou por meio das plataformas digitais. Então, assim, quando a gente fala de teatro, né, de peça teatral, a gente está falando de vários tipos de texto. Então, dentro do teatro, a gente tem a tragédia, que é um tipo específico de teatro. Dentro dele também a gente tem a farsa, a gente tem o auto. Então, o que essa pesquisa quer é que vocês pesquisem, é que vocês procurem com mais detalhes, né, o que é a tragédia, que tipo de teatro é esse que é a tragédia, o que é a farsa, que tipo de teatro que é esse, né? Então, joga ali no Google o que é tragédia, teatro, né? E vocês vão encontrar ali informações que vocês vão, né, filtrar e vão encontrando, né? O que vocês podem fazer, se no texto que vocês encontrarem, né, não aparecer esse tipo de informação, vocês podem fazer uma segunda busca colocando função social das peças, função social do teatro, e aí vai aparecer também o resultado dessa pesquisa. Que são duas coisas diferentes, né? O que é tragédia, farsa e auto, né? E exemplos também, né, deles. E, no caso, a outra parte seria aí qual é a função social, né, do teatro ali de uma maneira geral. Aula 2. Conhecendo textos dramáticos. Parte 2. 1. Leia com atenção o trecho a seguir, da obra O Judas em Sábado de Aleluia, de Martins Pena. O Judas em Sábado de Aleluia, Martins Pena, comédia em um ato. Personagens: José Pimenta, cabo de esquadra da Guarda Nacional, Chiquinha, Maricota, suas filhas, Lulu, 10 anos,
Faustino, empregado público, Ambrósio, capitão da Guarda Nacional, Antônio Domingos, velho negociante, meninos e moleques. A cena se passa no Rio de Janeiro no ano de 1844. Ato único. Sala em casa de José Pimenta. Porta no fundo, à direita, e à esquerda uma janela. Além da porta da direita, uma cômoda de jacarandá, sobre a qual estará uma manga de vidro e 2 tiçais de casquinha. Cadeiras e mesa. Ao levantar do pano, a cena estará distribuída da seguinte maneira: Chiquinha sentada junto à mesa, cozendo. Maricota à janela. E no fundo da sala, à direita da porta, um grupo de 4 meninos e 2 moleques acabam de aprontar um Judas, o qual estará apoiado à parede. Serão seus trajes: casaca de corte, de veludo, colete idem, botas de montar, chapéu ornado com penacho escarlate, tudo muito usado, longos bigodes, etc. Os meninos e moleques saltam de contentes ao redor do Judas e fazem grande algazarra. Cena 1. Chiquinha, Maricota e meninos. Chiquinha. Meninos, não façam tanta bulha. Lulu, saindo do grupo. Mana, veja o Judas como está bonito. Logo quando aparecer a aleluia, havemos de puxá-lo para a rua. Chiquinha. Está bom, vão para dentro e logo venham. Lulu, para os meninos e moleques. Vamos para dentro, logo viremos, quando aparecer a aleluia. Vão todos para dentro em confusão. Chiquinha, para Maricota. Maricota, ainda te não cansou essa janela? Maricota, voltando a cabeça. Não é de tua conta. Chiquinha, bem eu sei. Mas, olha, o meu vestido está quase pronto. E o teu, não sei quando estará. Maricota, hei de aprontá-lo quando quiser e muito bem me parecer. Basta de seca, cose e deixa-me. Chiquinha, fazes bem. Aqui Maricota faz uma mesura para a rua, como a pessoa que a cumprimenta depois a fazer acenos com um lenço. Lá está ela no seu fadário. Que viva esta minha irmã só para namorar, é forte mania. A todos faz festa, a 2 todos namora. Maricota, retirando-se da janela. O que tu estás a dizer, Chiquinha? Chiquinha, eu? Nada. Maricota, sim, agarra-te bem à costura. Vive sempre como vives, que has de morrer solteira. Chiquinha, paciência. Maricota, minha cara, nós não temos dote, e não é pregada a cadeira que acharemos noivo. Chiquinha, tu já o achaste pregada à janela? Maricota, até esperar não é tarde. Sabes tu quantos passaram hoje por esta rua só para me verem? Chiquinha, não. Maricota, o primeiro que vi quando cheguei à janela, parado no canto, foi aquele tenente dos permanentes, que tu bem sabes. Chiquinha, casa-te com ele. Maricota, e por que não, se ele quiser? Os oficiais dos permanentes têm bom soldo. Podes te rir. Chiquinha, e depois do tenente, quem mais passou? Maricota, o cavalo Rabão. Chiquinha, ah, Maricota, já te não mostrei aquele moço que anda sempre muito à moda, montado em um cavalo Rabão, e que todas as vezes que passa cumprimenta com ar risonho e esporeia o cavalo? Chiquinha, sei quem é, isto é, conheço-o de vista. Quem é ele? Maricota, sei tanto como tu. Chiquinha, e o namoras sem o conheceres? Maricota, oh, que tola, pois é preciso conhecer-se a pessoa a quem se namora? Chiquinha, penso que sim. Maricota, estás muito atrasada. Queres ver a carta que ele me mandou esta manhã pelo moleque? Tira do seio uma cartinha. Ouve, lendo. Minha adorada e crepitante estrela, deixando de ler. Hein? Então. Chiquinha, continua. Maricota, continuando a ler. Os astros que brilham nas chamejantes esferas de teus sedutores olhos ofuscaram em tão subido ponto o meu discernimento, que me enlouqueceram. Sim, meu bem, um general quando vence uma batalha não é mais feliz do que eu sou. Se receberes os meus sinceros sofrimentos, serei ditoso, e se não me corresponderes, serei infeliz. Irei viver com as feras desumanas da Hircânia, do Japão e dos sertões de Minas, feras mais compassivas do que tu. Sim, meu bem, esta será a minha sorte, e lá morrerei. Adeus, deste que jura ser teu, apesar da negra e fria morte. O mesmo, acabando de ler. Então, tem que dizer a isto? Que estilo, que paixão. Chiquinha, rindo-se. É pena que o menino vá viver por essas brenhas com as feras da Hircânia, com os tatus e tamanduás. E tu acreditas em todo este palanfrório? Maricota, e por que não? Tem-se visto muitas paixões violentas. Ouve agora esta outra. Tira outra carta do seio. Chiquinha, do mesmo? Maricota, não, é daquele mocinho que está estudando latim no seminário de São José. Chiquinha, namoras também um estudante de latim? O que esperas deste menino?
Maricota, o que espero? Não tens ouvido dizer que as primeiras paixões são eternas? Pois bem, este menino pode ir para São Paulo, voltar de lá formado e arranjar eu alguma coisa no caso de estar ainda solteira. Chiquinha, que cálculo! É pena teres de esperar tanto tempo. Maricota, os anos passam depressa quando se namora. Ouve, lendo. Vi teu mimoso semblante e fiquei ilhado e cego, cego a ponto de não poder estudar minha lição, deixando de ler. Isto é de criança, continua a ler. Bem diz o poeta latino, mundus ad domino constitutus est. Lê estas palavras com dificuldade e diz, isto eu não entendo, há de ser algum elogio. Continua a ler. Constitutus est, se Deus o criou, foi para fazer o paraíso dos amantes, que como eu tenho a fortuna de gozar tanta beleza. A mocidade, meu bem, é um tesouro, porque senectus est morbus. Recebe, minha adorada, os meus protestos. Adeus, encanto. Ego vocor. Tibúrcio José Maria, acabando de ler. O que eu não gosto é escrever-me ele em latim. Hei de mandar-lhe dizer que me fale em português. Lá dentro ainda tenho um maço de cartas que te poderei mostrar. Estas duas recebi hoje. Chiquinha, se todas são como essas, é rica a coleção. Quem mais passou? Vamos, dize. Maricota, passou. 2. Após a leitura e análise do trecho, como poderíamos caracterizar A. O lugar onde a família vive? Bom, percebam que as moças elas ficam na janela, nesse lugar, né? Tem rapazes que passam ali a cavalo, então tudo indica que se trata aí de uma cidade do interior. B. A condição financeira da família. Bom, pelo modo como ele descreve os móveis da casa, né? O fato de que uma das filhas está ali costurando e tudo mais, dá também a entender de que é uma família mais pobre, né? De condição mais humilde. C. A época em que as personagens viviam. Bom, é século XIX, né? Mas a gente consegue perceber, assim, só pelos costumes, pelos hábitos, pela cultura que tinha ali na época, pelo modo de falar e etc. A gente já, de cara, já percebe que é uma época já bem antiga, né? Que não é a atualidade. Mas enfim, é século XIX. D. Os comportamentos. Bom, a gente tem aí, né, várias crianças aí no momento reunidas, né, que é bem típico daquela época, né, reunidas brincando. Aí a gente tem as duas irmãs, que são a Chiquinha e a Maricota. A Chiquinha ela é mais recatada, né, mais dedicada aí nos serviços domésticos, e a Maricota, ela tá mais focada em casamento, né, então o objetivo da vida dela é casar com um bom marido, né, marido, quando eu falo casar com um bom marido, é no sentido de que ela tá procurando alguém com boa condição financeira, né, então ela tá visando aí o casamento, né, por interesse, procurando alguém que vai oferecer para ela aí uma boa condição financeira ali de vida. 3. Em sua opinião, por que não são comuns em nossos dias os textos teatrais como os de antigamente? Aqui, pessoal, ele pergunta em sua opinião, mas é importante que eu dê para vocês um panorama do que aconteceu com o teatro. Então, assim, antigamente não existia muita opção cultural e de lazer, além do teatro, para que as pessoas pudessem ali, né, usufruir. Então, depois, né, com o tempo, foi surgindo o cinema, foi surgindo a televisão, né, foi surgindo ali a internet, e aí, com tudo isso, o teatro começou a ganhar concorrência e começou a perder espaço na sociedade. Quanto mais outras tecnologias, quanto mais assim tecnologias iam surgindo e outras formas ali de lazer e de cultura eram oferecidas, mais o teatro ia começando a perder espaço. Então, o que aconteceu foi isso. Ele era muito comum antigamente, porque não havia muita concorrência, né? E depois, conforme foi surgindo concorrência de outras formas de opção cultural e de lazer, e aí o teatro foi perdendo espaço. Você conhece Martins Pena? Enquanto o professor fala um pouco sobre ele, tome nota, registrando as observações que você considerar importantes sobre esse autor. Bom, o Martins Pena foi um escritor brasileiro do século XIX, né? E ele se destacou muito pela produção de peças, né? E ele escreveu peças assim de vários tipos, né? Então ele escreveu comédia, ele escreveu drama, ele escreveu farsa, né? Mas ele se destacou um pouco mais pela comédia. E assim, ele foi muito importante para a literatura brasileira, porque ele se destacou muito na comédia e especificamente na comédia de costumes. Então ele introduziu, né, a comédia de costumes na nossa literatura. Então, assim, que é aquela comédia com o objetivo de fazer ali uma crítica social, né, que tem uma certa ironia, que tem um certo tom de sátira,
né? E que vai colocar ali e expressar uma série de costumes, de hábitos da sociedade e colocar ali um tomzinho de crítica. Aula 3. A construção do texto dramático, parte 1. 1. Leia com atenção o excerto da peça teatral Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Texto: Romeu e Julieta, ato 2, cena 2. O mesmo, Jardim de Capuleto, entra Romeu. Romeu: sorri das cicatrizes que em ferida nunca sofreu no corpo. Julieta aparece na janela. Mas silêncio! Que luz ciscou agora da janela? Será Julieta o sol daquele oriente? Surge formoso sol e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto que, como serva, és mais formosa que ela. Deixa, pois, de servi-la. Ela é invejosa. Somente os tolos usam sua túnica de vestal, verde e doente. Joga-a fora. Eis minha dama. Oh, sim, é o meu amor. Se ela soubesse disso, ela fala, contudo, não diz nada. Que importa? Com o olhar está falando. Vou responder-lhe. Não, sou muito ousado. Não se dirige a mim. 2 estrelas do céu, as mais formosas, tendo tido qualquer ocupação, aos olhos dela pediram que brilhassem nas esferas, até que elas voltassem. Que se dera se ficassem lá no alto os olhos dela, e na sua cabeça os 2 luzeiros, suas faces nitentes deixariam corridas as estrelas, como o dia faz com a luz das candeias, e seus olhos tamanha luz no céu espalhariam, que os pássaros despertos cantariam. Vede como ela apoia o rosto à mão? Ah, se eu fosse uma luva dessa mão, para poder tocar naquela face. Julieta: ai de mim. Romeu: oh, falou. Fala de novo, anjo brilhante, porque és tão glorioso para esta noite, sobre a minha fronte, como o emissário alado das alturas ser poderia para os olhos brancos e revirados dos mortais atônitos, que, para vê-lo, se reviram, quando montado passa nas ociosas nuvens e veleja no seio do ar sereno. Julieta: Romeu, Romeu. Ah, por que és tu, Romeu? Renega o pai, despoja-te do nome, ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens, porque uma Capuleto deixarei de ser logo. Romeu, à parte, continua ouvindo-a mais um pouco, ou lhe respondo. Julieta, meu inimigo é apenas o teu nome, continuarias sendo o que és, se acaso Montecchio tu não fosses. Que é Montecchio? Não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertença ao corpo. Se outro nome. Que há num simples nome? O que chamamos rosa, sob uma outra designação, teria igual perfume. Assim, Romeu, se não tivesse o nome de Romeu, conservara a tão preciosa perfeição que dele é sem esse título. Romeu, risca teu nome e, em troca dele, que não é parte alguma de ti mesmo, fica comigo inteira. Romeu, sim, aceito tua palavra. Dá-me o nome apenas de amor, que ficarei rebatizado. De agora em diante, não serei Romeu. Julieta, suas faces nitentes deixariam corridas as estrelas, como o dia faz com a luz das candeias, e seus olhos tamanha luz no céu espalhariam, que os pássaros despertos cantariam. Vede como ela apoia o rosto à mão. Meu nome, cara santa, me é odioso por ser teu inimigo. Se eu tivesse diante de mim escrito, rasgaria. Julieta, minhas orelhas ainda não beberam 100 palavras sequer de tua boca, mas reconheço o tom. Não és Romeu, um dos Montecchios? Romeu, não, bela menina. Nenhum nem outro, se isso te desgosta. Julieta, dize-me como entraste e por que vieste. Muito alto é o muro do jardim, difícil de escalar, sendo o ponto a própria morte. Se quem és, atendermos, caso fosses encontrado por um dos meus parentes. Romeu, do amor as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso, tentando o amor tudo que o amor realiza. Teus parentes, assim, não poderiam desviar-me do propósito. 2. No texto teatral, além das falas, há também as rubricas que orientam o modo de agir das personagens. Elas podem ser de interpretação e de movimento. Retire do texto um exemplo de cada rubrica. Bom, eu coloquei então aqui em verde o que é a rubrica de interpretação e em rosa o que é de movimento. E aí a gente vai grifar no texto de acordo com essas cores. Então aqui a gente tem uma rubrica de interpretação, que é essa do Romeu, que é a parte, né? Então o que significa esse a parte? Então ele está ali falando com a Julieta, né? Então ele está falando com ela, né? Se dirigindo a ela antes dessa fala. Quando chega nessa fala dele aqui, a parte, significa que ele fala meio que pro lado, meio que baixinho, né? Tipo, não é bem se dirigindo para ela. Ele tá falando, é uma fala à parte da conversa que ele tinha, né? Meio que ali falando ali mais para si mesmo, tal. Então é
uma rubrica de interpretação que vai mostrar ali, né, como que o ator tem que se portar naquele momento para deixar claro para o público que ele não está falando diretamente para Julieta, tá? Que ele está falando ali à parte. E depois a gente tem essa rubrica de movimento que está em rosa, Julieta aparece na janela, né? Então aqui o Romeu ele começa a falar e aí logo nesse momento, no meio da fala dele, né? Ele fala até aqui, né? Até corpo. E aí depois Julieta aparece na janela e aí ele continua, o Romeu continua falando. Então essa aqui é de movimento, né? O movimento que a atriz faz naquele momento. 3. As figuras sonoras de palavra, de sintaxe ou de pensamento atuam na criação de efeitos de sentido especiais no texto. Elas são recursos semióticos. Identifique em cada trecho a figura de linguagem. A. Será Julieta o sol daquele oriente? Bom, aqui a gente tem uma metáfora, né? Porque ele está comparando a Julieta com o sol do oriente, mas de uma maneira implícita, sem uso de nenhum conectivo, tá? Tem uma metáfora. B. Não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertença ao corpo. Aqui a gente tem uma gradação, né? Então ele dispõe uma série de elementos em sequência, né? Usando assim uma sequência lógica, até chegar no raciocínio no ponto em que ele quer. C. Fala de novo, anjo brilhante, porque és tão glorioso para esta noite sobre a minha fronte, como o emissário alado das alturas ser poderia para os olhos brancos e revirados dos mortais atônitos. Aqui a gente tem uma comparação, né? Então ele está fazendo aí uma comparação, né? Comparando ali ela com o emissário alado das alturas, etc. E a gente sabe que a comparação é uma metáfora porque tem a palavrinha que liga, né? Que é o como. Então, ele está fazendo essa comparação de uma maneira bem explícita, portanto, é comparação mesmo, não metáfora. B. Que, para vê-lo, se reviram, quando montado passa nas ociosas nuvens e veleja no seio do ar sereno. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de prosopopeia, ou personificação, é a mesma coisa, tá? Mas são dois nomes para essa figura, que significam a mesma coisa, que é quando eu dou características humanas para seres não humanos. Então, ele fala, por exemplo, ociosas nuvens, né? Ocioso é aquela pessoa que está sem fazer nada, né? Que está ali preguiçoso, sem ocupação, sem fazer nada. Então, tipo, o ser humano pode ser ocioso, pode estar ocioso, mas as nuvens não. Então, quando ele fala ociosas nuvens, ele está dando características humanas para as nuvens, né? E aí, então, está fazendo uma personificação. 4. Do amor, as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso, tentando o amor tudo o que o amor realiza. Sobre o trecho, responda. A. Que tipo de impressão sobre o amor descrito provoca no leitor? Bom, a gente vê aqui que ele está falando, né, que esse amor, né, pode passar aí pelo muro, nenhuma barreira vai conseguir deter o curso do amor, né, que o amor é capaz de tudo, etc. Então a impressão, assim, é justamente de que o amor é uma coisa grandiosa, né, uma coisa que tudo supera e tudo mais. B. Que recurso o autor utilizou para passar essa imagem? Bom, ele utilizou a repetição da palavra amor. Então percebam aqui que ele vai falar, né, várias vezes a palavra amor, né? Então ele fala uma, depois duas, depois três, depois, né, a quarta vez a palavra amor. Então é a repetição dessa palavra que vai dar ênfase, vai dar todo esse sentido de amor como uma coisa forte, né, potente, grandiosa. 5. No trecho, em teus olhos há maior perigo do que em 20 punhais de teus parentes, a hipérbole foi utilizada para a. Expressar um exagero, pois os olhos não são perigosos. B. Atenuar a imagem dos olhos. C. Atribuir um sentimento aos parentes. Bom, a hipérbole, gente, ela é uma figura de linguagem que aumenta a coisa, né? Que faz com que eu dê um exagero, né, para algo, para expressar ali um sentimento que eu quero expressar. Então ele fala que, tipo, os olhos dela são mais perigosos do que 20 punhais dos parentes dela. Então, assim, olhos não representam, assim, de verdade, ameaça para as pessoas, né? Já punhais representam, né? Porque, tipo, é uma arma. Então, quando ele fala que nos olhos tem mais perigo do que os punhais, né? Significa ali no poder dele, dos olhos dela encantarem ele, dele se apaixonar e etc. Mas é um exagero, porque eles não representam ali uma ameaça ali real mesmo. Então é ali expressão exagero, porque os olhos não são perigosos, né? Então é a letra A. É aí que está a hipérbole, o exagero.
Que tal você buscar outros textos do gênero textual teatral para fazer outras leituras? Então aí fica a sugestão de pesquisa para que vocês procurem outros textos desse gênero para ler. Aula 4. A construção do texto dramático, parte 2. 1. Releia o texto Romeu e Julieta, ato 2, cena 2. A escolha de determinadas palavras ou expressões, bem como o uso de figuras de linguagem, devem ser percebidas pelo leitor como mais uma forma de o autor manifestar suas intenções comunicativas. Indique a intenção do autor ao utilizar as expressões a seguir. A. Romeu, Romeu. A. Por que és tu, Romeu? Então, aqui a gente percebe que tem a repetição da palavra Romeu, né? Então, aí a gente tem uma fala da Julieta, né? E ela está repetindo a palavra Romeu, o nome Romeu, e nisso a gente percebe a emoção dela, né? Com relação a essa pessoa, com relação ao Romeu. A gente percebe o sentimento dela. B. O que chamamos rosa sob uma outra designação teria igual perfume. Aqui ele quer exaltar, né, o cheiro, né, da Julieta que atraiu, no caso, o Romeu. C. Que é Montecchio não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertença ao corpo. A intenção, então, aqui é mostrar que para Julieta nada faria sem mudar o sentimento dela pelo Romeu, independente dele ser um Montecchio e tal. 2. Qual é a figura presente em cada fragmento? Assinale a alternativa correta. A. Surge formoso sol e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza. Eufemismo, metáfora, hipérbole, onomatopeia. Bom, aqui a gente tem um exagero, com certeza, né, quando ele fala que ela mataria, né, a lua de inveja, né, a lua tá ali, tipo, pálida e doente de tristeza, né, seria ali diante da beleza dela. Então a gente tem um exagero, né, uma hipérbole. B. Suas faces nitentes deixariam corridas as estrelas, como o dia faz com a luz das candeias, e seus olhos tamanha luz no céu espalhariam, que os pássaros despertos cantariam. Comparação e metáfora, eufemismo e prosopopeia, ironia e gradação, comparação e prosopopeia. Então, a gente vê aqui, né, a hora que ele fala, a gente já percebe uma palavra aqui comparando, né? Suas faces nitentes deixariam corridas as estrelas, como o dia faz com a luz. Então, o rosto dela faria isso com a estrela, como o dia faz com a luz das candeias, né? E os olhos, né, tamanha luz no céu espalhariam, que os pássaros despertos cantariam. Então, a gente tem, né, a comparação aqui explícita com a palavra como, tem a comparação mais implícita, né, sem a palavra como. Daí a gente tem, então, comparação e metáfora. 3. Que tipo de linguagem as personagens do texto apresentam? Justifique sua resposta com fragmentos do texto. Bom, a gente tem aí um texto com uma linguagem mais formal, né, bem formal na realidade, que era bem comum naquela época escrever textos apenas com linguagem formal. Um exemplo pode ser essa fala aqui do Romeu, né? A gente tem outras falas que poderiam ser utilizadas também, mas aqui é só um exemplo dessa linguagem formal. 4. Releia esta fala. Do amor as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso, tentando o amor tudo que o amor realiza. A palavra barreira, no sentido próprio, é reunião de peças de madeira ou metal para fechar uma passagem. Escarpa descalvada que margeia um rio ou estrada até certa extensão. Posto fiscal nas divisas entre estados, destinado ao controle de circulação de veículos, mercadorias, etc. Agora responda. O que essa palavra pode estar representando no texto? Bom, no texto a palavra barreira não tem esse sentido que o enunciado coloca, esse sentido literal, né? O sentido dela é de obstáculo, tá? Então, esse é o sentido que ela tem no texto. B. Como poderia ser a reescrita do trecho, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso? Bom, pode ser escrito aqui com a palavra obstáculo, né? Então, vocês poderiam simplesmente trocar barreira aqui por obstáculo, né, e reescrever a frase. Só que se trocar barreira com obstáculo, vai ter que trocar também alguma por algum, né, que barreira é feminina e obstáculo é masculino. Pois obstáculo algum conseguirá deter do amor o curso. Então, é uma maneira de reescrever esse trecho. 5. Levando em conta o texto, a palavra curso do trecho, do amor as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso, é empregada no sentido literal ou metafórico? Justifique. Bom, curso aqui, ele não está no seu sentido mais óbvio, por exemplo, curso de inglês,
né, curso do Rio e etc. Curso aqui é no sentido de realização do amor, né? Então, portanto, por isso está no sentido mais metafórico. 6. No trecho, quando montado passa nas ociosas nuvens e veleja no seio do ar sereno, que figura de linguagem se pode reconhecer? Por quê? Essa questão já apareceu antes, só que com outra cara, né? Que ele pediu assim para a gente assinalar qual era a figura de linguagem que tinha. Mas enfim, é a personificação, né? Conforme eu tinha comentado, ociosas nuvens. Por exemplo, nuvem não tem como ser ociosa, quem tem como ser ociosa é gente, né? Então é uma característica humana. Então quando ele está dando características humanas aí a um ser que não é humano, ele está fazendo uma personificação. Então, por esse motivo, é uma personificação. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!